mais do que o. Ah, deixa eu só olhar também aqui o portão, porque tem portão aberto. Então, estou vendo o portão ali, eu vou olhar para cá. Então, a gente está falando então sobre a questão de como a gente prepara o louvor. E aí eu vou usar um texto que a gente normalmente usa no seminário, que é para entender qual que é a função do louvor, ou como que é esse encontrar-se com Deus, qual é a nossa reação. E aí o texto clássico é Isaías capítulo 6. Não sei se vocês já ouviram alguma vez sobre isso, né? Quando a gente fala sobre louvor. Então é a visão que o Isaías tem. Então fala que no ano da morte do rei Uzias, o rei Uzias foi um rei muito bom, e aí ele morreu, então meio que morre uma esperança, né? Morre, assim, vem o desconhecido, a gente não sabe quem que vai governar agora. Então, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com duas cobria o rosto, com duas cobria os pés e com duas voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então, na verdade, esse encontro que Isaías tem com Deus começa com uma visão que ele tem, e dentro dessa visão de Deus, a primeira coisa que ele ouve é Santo, Santo, Santo é o Senhor. Não sei se o Isaías precisava ser lembrado disso, ou se ele está, de alguma forma, participando da adoração que os seres celestiais estavam fazendo para o Criador, para o Rei, né? Se o rei Uzias morreu, então ele está vendo um rei que é muito acima desse rei que morreu, está vendo o próprio Senhor. Sim. E aí fala que os umbrais, né, os batentes das portas, né, tremeram, né? O batente é a parte que não devia tremer, né? Você pode sentir a parede tremendo, mas está falando que até os batentes tremeram com a voz do que clamava. E o tempo se encheu de fumaça. Então ele tem a consciência de que está diante de Deus. E qual que é a reação dele? Ai de mim, estou perdido. Ele vai reconhecer o pecado e ele vai confessar o pecado dele. Sim. Então, é, ao contemplar Deus e ouvir da santidade, né, ouvir sobre os atributos de Deus. Então, uma música primeiro de adoração e estando diante de Deus, a resposta do Isaías é de confissão de pecados. Ele até fala que o problema é o povo, né? É engraçado isso, né? Mas ele fala, eu tenho lábios impuros e moro num grupo aí, no meio de um povo de lábios impuros. Oi, Nara. Oi, Fernando. Vocês estão Boa meio... noite. Nara, Fernando. Vamos deixar aqui assim. Boa noite. Boa noite. Eu estou compartilhando Isaías 6, né? Para entender como que é a reação do Isaías. Vou fazer uma revisão rápida, já que a gente está no comecinho, falando que Isaías capítulo 6, Isaías tem uma visão do trono de Deus. Foi no ano que Uzias, que era um bom rei, morreu, mas aí ele vê um rei muito mais imponente e majestoso do que o rei que tinha falecido. Então tem esses serafins, a gente não sabe exatamente o que quer dizer serafim, é um tipo de anjo. A palavra saraf tem a ver com queimar, depois você vai ver que ele vai queimar os lábios do Isaías, mas ele está ouvindo esses anjos dizendo uns para os outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Então tem uma declaração de quem Deus é. E ao ouvir isso, então, tem um tremor ali, tremor de terra, tremor do templo, né? E aí o Isaías, a reação dele é de confessar, né? Ele olha para dentro, ele olhou para Deus, viu a santidade de Deus, ele olha para si e fala: eu estou no lugar errado, né? Não sou digno de estar aqui, assim, eu vou morrer. Assim, ninguém viu a Deus, agora eu estou vendo a Deus, agora eu vou morrer. E aí um dos serafins voa até ele, trazendo uma brasa
lá do altar e toca a boca do Isaías e diz que a sua iniquidade foi tirada, seu pecado foi perdoado. Aí depois ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, quem há de ir por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Então, de alguma forma, todo o processo de encontro com Deus, né? A gente está falando de encontro com Deus, não só adoração, né? Adoração é parte do processo desse encontro com Deus. A gente vai adorar a Deus, vai se alegrar com Ele, mas olhando esse texto de Isaías, tem também espaço para confissão de pecados, tem espaço para uma resposta, né? Porque tem a mensagem, né? Deus está dizendo: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então essa é a pregação, é uma frase só, né? E aí tem a resposta do Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Aí termina com Deus comissionando ele. Então vai e diga a este povo, e aí tem a mensagem dele. A mensagem do Isaías não é a mensagem que a gente vai proclamar. Não é tão fora. Está dizendo assim que você deve proclamar para as pessoas, ninguém vai te ouvir, mas faça isso com alegria. Então, Leonardo e Fernanda, eu pedi para o Alex e para Nayara compartilharem como que eles preparam a dirigência do louvor. Então, a Nayara diz que pensa numa palavra, alguma palavra que ela leu no devocional, e em torno disso ela constrói, né, essa dirigência dela. O Alex diz que faz isso de vez em quando, mas também pode ser essa coisa de ter uma música de adoração, uma música de, talvez, de comunhão, não sei, de exortação, né? Então a gente pode construir de várias formas nossa dirigência de culto. Pode ser temática, mas não precisa ser. Porque vai ter uma mensagem, né? Então, se tiver, tudo bem, mas se não tiver também, vai ter uma mensagem depois que vai conduzir para isso. Então, o tempo da adoração, o tempo de louvor, é um tempo do encontro com Deus, preparando para receber a mensagem, né? Então, essa é a função principal da dirigência de louvor. É isso que a gente ensina para o pessoal daqui de Sorocaba, e vocês viram, nosso manual é de 2014, né? Vai fazer 8 anos. E a gente não atualizou muito ele. Na verdade, ele foi atualizado assim. A gente tinha um manual mais antigo, a última vez que a gente atualizou foi em 2014. Uma outra coisa que a gente colocou e não está no manual foi restringir o número de músicas. É uma escolha nossa, porque, assim, a gente pensa, não necessariamente é o caso de piedade, tá? Mas em Sorocaba a gente sempre incentivou muito visitantes virem. E sempre tem visitantes. E o nosso desejo é que os visitantes voltem. Só que se ele vem um domingo e cantou 5 músicas, no domingo seguinte ele volta e canta 5 músicas novas, e no outro domingo que ele vem canta outras 5, assim, ele nunca vai saber nenhuma música. Ele vai passar meses sem reconhecer nenhuma das músicas, porque cada vez que vem é uma música diferente, né? São músicas diferentes. Então a gente optou por ter um, um repertório. Eu acho que está com 40 músicas agora aqui em Sorocaba. 36, 38, né? Fora os hinos. Então em Sorocaba a gente pede para sempre incluir um hino. E o hino normalmente é cantor cristão, mas pode ser do inário evangélico. Tem outros inários. Não sei qual que é o inário da Rosana, Alex. Você sabe qual que é? Lá é o cantor cristão. Cantor Lá é cristão. só cantor cristão. Só cantor cristão. Tem uma seleção Osana também de clássicos também que eles usam, né? Que é num livrinho separado, né? Mas no momento eles estão assim, não estão abrindo para colocar músicas contemporâneas. Eu sei que a gente escandalizou quando a gente foi lá no acampamento. Fomos a primeira igreja que não era a Rosana usando ali. A gente cantou um monte de músicas bem diferentes do estilo, né?
Mas o que eu achei interessante é que a Ruth estava acompanhando algumas das músicas. Falei, opa, você não canta na igreja, mas você conhece essas músicas, né? Falou, ah, eu ouço essas músicas. Então tá bom. Ela Então, conhece bastante, né? né? Então o escândalo não foi tão grande assim. Ah, então, só compartilhando com vocês, são essas preocupações que norteiam, né? Por que que a gente vai restringir, né? Porque, assim, dirigente de louvor sempre quer colocar uma música nova. Sempre quer colocar uma música nova. E, às vezes, a música nova não é tão boa. Ou a gente já tem outras músicas que falam daquele mesmo assunto, né? Então, se ela for melhor do que a música que a gente tem, então a gente tira fora do repertório aquela anterior. E a gente vai, assim, a gente pode ir atualizando de tempos em tempos esse repertório, mas a ideia, né, assim, a motivação para não ter um repertório muito grande é para que as pessoas reconheçam a música e consigam cantar juntos, tá? Vocês leram, não sei, espero que tenham lido esse manual que eu fiz, que a gente fez aqui. Eu vou fazer, eu vou comentar algumas coisas só. Eu coloquei em forma de slide, mas é para lembrar, né, que o objetivo do culto é reunir o povo de Deus para louvar e proclamar as virtudes do nosso Criador e Senhor. É um evento coletivo e a participação, o louvor deve ser essencialmente congregacional. Eu acho que a gente não tem esse problema em piedade, mas é que tinha alguns dirigentes que queriam eles ficarem cantando, então quer fazer solo, canta duas músicas, só ele canta sozinho, né? Então a ideia é que é um evento coletivo. Como a gente está online, isso cria um certo problema também, porque acho que as pessoas, em sua maioria, ficam assistindo o clipe, ao invés de cantar juntos, né? Então eu não sei como que a gente conseguiria, né? Eu estou falando coisas para agora, né, enquanto a gente está online, mas eu vou falar coisas também para quando a gente estiver presencial. Então, tem coisas que não aplicam agora no online, mas depois pense no presencial, né? Então, um bom louvor ele deve ser congregacional. As pessoas têm que participar, têm que sentir que estão ali participando. Então, um bom culto é aquele em que a presença de Deus é percebida por muitas pessoas e em que muitos participam, né? Essa é a nossa definição de um bom culto. O melhor culto é quando todo mundo encontrou com Deus ali naqueles momentos. Mas, como cada um tem uma experiência diferente, tem como é que fala, um histórico, um background diferente, então algumas músicas falam mais para algumas pessoas e outras músicas vão falar mais para outras pessoas. Então a gente vai ter que, né, tentar equilibrar. Se você escolhe música só para jovens, puxa, mas tem os japoneses ali, né? Então, mas se escolhe música só para japonês e o jovem, então você tem que, como dirigente de culto, tem que tentar equilibrar, porque o nosso público é heterogêneo, é diverso. Deixa eu falar, vocês podem interromper a hora que vocês quiserem, tá? Eu vou lendo aqui, mas, né, se você discordar, se você quer perguntar, entra e me interrompe, tá bom? Tudo bem até aqui? Sim. Eu coloquei a liturgia hoje, né? Então, normalmente assim, a gente tem um tempo ali que a gente fica papeando, né? Não sei se é a melhor coisa, mas em termos de adoração, mas pelo menos integra as pessoas. Acho que não consigo imaginar no online algo melhor. Mas quando a gente estiver no presencial, podia ser um tempo de oração ali antes, não sei, enquanto está recebendo as pessoas. Mas só escrevendo o que que a gente tá fazendo. Então tem normalmente essa introdução inicial, né? Então hoje estamos aqui, queria que você pensasse em tal coisa, né? E a gente canta as músicas. Aí tem a divisão dos grupos e tem a mensagem. Aí, terminada a mensagem, às vezes tem Santa Ceia, né? Primeiros domingos dos meses pares, né? Que a gente está fazendo. Oferta a gente não está fazendo, né? Não sei se é possível a gente fazer uma oferta. É, Alex, as ofertas, acho que eu não tinha perguntado, mas ficam na sua conta, é isso? O dinheiro daí. Existe uma conta do Bradesco, né? É. Que está em meu nome, que é uma conta que eu não estava utilizando, que tá sendo guardado esse dinheiro até que possa ter uma conta da igreja mesmo, né? Uhum, Hoje nós temos lá aproximadamente 50 mil reais. A igreja de Campinas tem mandado uma oferta mensal, né? uhum,
para mim que eu tô assim, guardando essa oferta para a nossa igreja mesmo, né? Tá. E aí, eu acho que, sei lá, é uma coisa que a gente talvez poderia ver se dá essa oportunidade, né, para quem quiser ofertar, né? Uhum. Fazer. O que vocês acham, Nara e Fernando? A gente pode colocar o número da conta, mesmo que seja com o nome do Alex? Quer ver? A gente explica que é uma conta separada só para a igreja. Eu acho que as pessoas que talvez ofertariam seriam os japoneses, né? Fora nós, assim. E elas vão pedir para passar a pegar o dinheiro, ao invés de fazer depósito. O Alex sabe muito bem. Porque a dona Itsuko Sim. já nem. Tipo, ela falava que ia guardando, né, num envelopinho, e quando ela fosse para Sorocaba, ela ia Levar dinheiro lá. né, dar a oferta dela. Então, isso é uma coisa que eles são bem até desconfiados mesmo, eu acho, né? Tipo, eles não têm essa segurança ainda. Não sei se porque não entendem, não enxergam de fato Piedade como uma igreja, né? E aí não é claro mesmo para onde está indo a oferta de Piedade, né? Então, acho que eles têm esse receio. Então, eu acredito que Dona Acho que a gente Itsuko... poderia, assim, deixar claro, né? E inclusive, isso daí é uma coisa aberta, deixar bem claro e aberto e deixar claro que é para realmente para que a gente tenha um objetivo de construir uma igreja, né? Sim, sim. Igual existiu o projeto que o irmão do pastor, né, fez o projeto. Sim. E a gente tem esse propósito de ter um templo realmente, né? E não, tem uma coisa assim, eu também estou aberto se tiver uma opção, sei lá, de fazer uma conta, não sei, como Osana, Piedade, não sei, ou como Conexão Nikkei, não sei. E eu acho que tem que ver com a Eneida se elas Explicado, não né? Se não estão... tivesse. Acho que cortou um pouquinho. Oi? Voltou? Vocês estão nos ouvindo? Voltou? A gente está Sim, ouvindo. O Alex Ah. que deu uma travada, mas voltou também. Tem que ver com a Eneida, porque até o início da pandemia, a dona Itsuko e a dona Tamai faziam, né, a oferta para Sorocaba mesmo, né, na conta de Sorocaba. Inclusive, elas faziam sempre para o Banco do Brasil, elas estavam até preocupadas quando ia mudar a conta tal. Então, eu não sei como é que tá isso. Um tempo elas até me mandavam o comprovante e eu encaminhava para a Eneida. Agora, eu não sei se já está direto e a Eneida já identifica que é delas ou se elas pararam. Eu também não sei como é que está isso. Eu também não sei. Mas tá bom, vamos tentar viabilizar uma conta para Conexão Piedade. Mas eu acho que tudo bem a questão de continuar sendo nessa conta que é do Alex também, não tem problema nenhum. Explicando direitinho lá. sim. Porque não, se tiver algum meio, né? Eu também preferia, entendeu? Se tivesse um meio de ser realmente uma coisa, né? Porque o dinheiro tá na minha conta. Se um dia ou outro eu quiser pegar para mim, comprar um carro novo lá, Eu sei onde você mora, Alex. Eu sei onde você mora. Sai fugindo. dar o golpe na igreja aí, De pô. nós você foge, tudo bem, mas Deus tá vendo, então Vai tá que tudo vira a certo. cabeça um dia aí, né? Tá louco. Não por isso, mas Não, eu mas acho que talvez a gente tivesse que ter algum, né, não tem muito a ver com o assunto. propósito mais claro também, né, assim, do que a gente está fazendo com as ofertas, ou para onde está Sim. indo, e a gente... Então, acho que isso tem que definir, né, só para as pessoas Transparência, né? continuarem Transparência. ofertando, porque, né, não é nem assim... tá, o dinheiro tá indo lá, tá caindo, mas tá guardando só. E aí, Não, vai é que fazer o eu, quê, né? Então, acho que é uma questão que talvez a gente tivesse que, né, direcionar melhor isso. aqui então, é só rapidinho, não tem nada a ver com o assunto de hoje, mas é um sonho que eu tenho aqui para a Igreja de Piedade, lógico, que tenha mais pessoas, né, que a gente cresça em convertidos e irmãos, né, que a família cristã que possa aumentar, mas eu também, um sonho que eu tenho é de ter uma igreja com uma estrutura também, né, para
Eu ando por aqui, quando eu vejo um terreno grande, quando eu vejo alguma coisa, eu falo, puxa, a pessoa se tivesse uma quadra, tivesse, né, um lugar Hum, maior para a gente poder ter com a estrutura que tem em Sorocaba, podia ser menor, mas ter aqui, né, isso daí para a gente poder, né, ter mais trabalho. Então, esse é um sonho que eu tenho, né, um sonho meu. Não para mim mesmo, para eu usufruir, mas eu queria ter um sonho para participar disso, né? E eu acho que se for só eu sonhando, vai ficar só nisso, mas se todo mundo, se a igreja toda também tiver um sonho assim, eu acho que juntos a gente consegue, né? uhum, Com o tempo a gente vai conseguir sim, sim. ter um lugar bom aqui pra gente, para o Senhor, né? Vamos continuar sonhando, né? Uhum. Talvez sonho parece um negócio assim meio etéreo, né? Mas tendo uma É, visão, né? Só que a gente precisa ter mais gente, né? A gente não fez a sim, primeira parte porque ainda estamos um pouco sim. aquém, né? Estamos parados, É, tá? tá. E aí a gente continua aqui, volta todo mundo, tem clipe japonês, aí tem pedido de oração, oração, bênção final. A gente não tem falado dos aniversariantes, né? Acho que podia falar dos aniversariantes da semana, né? Não sei Sim. se... eu dei acesso para vocês quando a gente fez aquela enquetezinha só para saber o dia do aniversário, mas nem todo mundo respondeu. Acho que tinha 14 respostas ali. Talvez tenha que ligar um por um, saber a data ali de aniversário, e a gente põe uma foto com data de aniversário embaixo, né? Só para dar um parabéns ali. Eu posso ficar responsável então de fazer isso aí? Opa, por Eu favor. vou fazer e daí eu mando no WhatsApp da todo mundo e a data do aniversário de todo mundo, Tá. tá bom? Então, eu escrevi coisas que podem ser parte da liturgia. Aquilo que estava escrito era o que a gente já tem, né? Mas, por exemplo, oração participativa. Então, enquanto você está dirigindo, você pode dizer, todo mundo com o microfone aberto agora, né? Ou se fosse presencial, seria mais fácil. Mas cada um Hum. pode dizer uma frase para agradecer a Deus, né? Se for uma coisa de gratidão, ou uma frase para falar bem sobre quem Deus é, né? Ah, não sei. Então, uma oração composta por pequenas orações. A gente não tem feito leitura bíblica também, né? Acho que pode ser feita leitura bíblica. Pode ser leitura alternada, né? Então, o dirigente fala um versículo, aí os outros falam um outro versículo. E aí, como cada Bíblia é diferente, é bom que tem um slide ali, aí a gente consegue ler todo mundo junto. Poderia ter apresentações, né? Podia ser uma música, um jogral, um poema, né? Outras formas de expressão de louvor a Deus que não seja só a música que a gente está cantando, né? Podia ser Eu não parte do... sabia disso, que a gente podia mudar. Eu achava que para mim era só música, Ah, louvor, assim, entendeu? uhum, Na minha cabeça era só música. ah. Então, os salmos, por exemplo, são poemas que eram cantados, né? Mas hoje a gente lê esses poemas, né? Alguns deles foram musicados, mas a ideia ali tem bastante conteúdo, né? E quando a gente lê alguns dos salmos, às vezes a gente fica incomodado, e realmente incomoda alguns trechos, né? Quando você fala assim que os meus inimigos, né, que Deus, quer que eu possa arrebentar a cabeça dos meus inimigos contra a rocha, assim, pega meio mal hoje em dia, né? Mas é mais para entender que nos salmos existe toda um extravasar dos sentimentos, né? Então, você não precisa ser bonzinho o tempo todo, né? Mas fala para Deus, né? Não fala para os seus inimigos, né? Mas fala para Deus. Deus, eu não aguento mais esse negócio. Minha vida está muito complicada. Eu orei e em vez de melhorar, piorou. Não sei, esse tipo de sentimento, essa conversa com Deus, e você vai ver que os salmos normalmente terminam dizendo: Mas eu vou louvar esse Deus, né? Tá tudo muito ruim agora, mas eu sei que um dia eu vou louvar a esse Deus. Eu não estou entendendo o que está acontecendo. Não sei se um dia eu vou entender, mas eu sei que Deus está no controle de todas as coisas e por isso a gente está louvando Ele.
Então tem esse diálogo, né? Esse diálogo com a alma, né? Com os sentimentos ruins que possam aparecer. Testemunhos podem eventualmente ser parte da liturgia. Em Sorocaba a gente não tem mais, né? Como eu falei, isso é de 2014, né? No fim a gente acabou tirando porque algumas pessoas assim não tinham muita noção desse tempo de testemunho, né? Testemunho, se você ouve antes e ajuda a pessoa, né? Algumas pessoas já sabem, não sei, nasceram sabendo, né? Como fazer um testemunho, que é contar o fato e dizer que Deus abençoou por esse negócio. Mas eu fico, assim, me dava nos nervos quando a pessoa vai lá na frente e fala: Ó, terça-feira eu fui no médico, no doutor, fulano de tal. Ah, desculpa, não foi na terça, foi na quarta-feira que eu fui. Não, não foi na quarta, foi na terça-feira. Ah, quando ela falou pela terceira vez que não sabe se foi na terça ou na quarta, eu já desliguei, eu já tô ficando, né? Tô ficando irritado com aquilo. E aí a pessoa começa a falar, conta detalhes assim que não tem nada a ver com, né? Então é uma perda de tempo, tá? Então a gente acabou falando para as pessoas que se quiser dar o testemunho, você escreve antes e manda para os pastores, se eles aprovarem, eles chamam. E aí com o tempo o pessoal parou de querer dar testemunho. O que é ruim, né? É sempre uma escolha que a gente faz e quando você faz uma escolha, você perde alguma coisa, né? Você escolheu um negócio, perdeu o negócio. Então a gente tinha testemunhos muito bons, mas tinha testemunho muito ruim, né? E a gente preferiu não ter os ruins, né? E com isso a gente perdeu os bons também. Então, assim, é uma avaliação que estou fazendo, né, aqui para Sorocaba. Mas esse testemunho, de alguma forma, a gente tem no final já do nosso culto, né? Que é esse tempo de intercessão. Então, algumas pessoas falam: Ô, e aí, como é que foi? É, a oração que a gente fez semana passada, o que aconteceu? Então, tem sido mais objetivo e acho que tem sido bom o tempo de testemunhos. A gente pode incluir, por exemplo, testemunho de conversão, né? Não sei, em vez de ser o próprio dirigente, né? Pedir o testemunho de uma outra pessoa, mas não na hora, né? Então já deixa isso preparado antes. Então você vai dizer: ó, daqui a 2 semanas eu que vou dirigir. Será que você não pode contar aquela história que você contou para mim outro dia, que fala sobre Deus? Ou você não pode contar como foi que foi a sua conversão, como que foi, não sei. Escolher alguma coisa que vai ser edificante para quem está ouvindo, né? E outra coisa que a gente não tem também é música em resposta à mensagem. A gente tem uma música em japonês. Eu acho que vários de vocês estão escolhendo agora músicas que pelo menos a gente consegue ler, né? Assim, eu consigo ler japonês que está escrito ali, mas eu sei que tem um monte de gente que não consegue ler quando está só em japonês. Então tem alguns clipes que estão só em japonês, aí é mais complicado. Aí o pessoal só vai assistir. Já não sabe o que está falando e não sabe, não consegue acompanhar também, né? Então, nessas músicas, quando vocês escolherem, por favor, escolham, se possível, que tenha. A gente chama de romaji, que é um jeito, né, ocidental de você conseguir ler o que está em japonês, e, se possível, com significado. A menos que seja uma música conhecida, né? Uma música traduzida, foi traduzida do inglês para português, traduziram para o japonês também, então as pessoas já sabem qual que é a música, então talvez só o Romaji já é suficiente. A congregação nossa tem crianças, adolescentes, jovens, adultos, a gente escrevia alguns idosos, mas a gente tem bastante idosos, bastante. Proporcionalmente tem 20%, 30% de idosos. Então considere eles na hora das escolhas das músicas. A gente tem descendente de japonês e tem não descendente de japonês. Então, se você for usar algum termo em japonês, né, acho que nem, talvez só o Fernando quer falar alguma coisa de mochiori ou de peguei meu makurá, né? Não sei. Então tem que traduzir makurá, gohan para as línguas Mas ocidentais. sai, pastor, você é espontâneo, desculpa aí. Então, não, pode falar É, makurá, ou makurá é não, Bárdia, traduzir. como fala aqui em Piedade, é Bárdia. É saber que tem gente que não Automático. entende nada de japonês, É, então dá uma traduzida para o pessoal. E tem crentes em diferentes estágios de maturidade e compreensão. Tem gente que veio da nossa própria igreja ou de fora e tem não crentes, tem convidados. Então, quando você está dirigindo o louvor, você tem que lembrar, tem gente bem diferente. Então, aqui em Sorocaba, tem algumas músicas que aparece uma palavra diferente. Eu falo, você tem que traduzir para o pessoal.
Tem uma música que o pessoal gostava que fala os vários nomes de Deus, Jeová, Rafa, né? É legal assim, mas assim, quem não sabe não fala nada, né? Então, na nossa slide vem escrito que Jeová Rafa é Deus que cura, né? Jeová, não sei o que mais falar, El Shaddai, né? Deus Todo-Poderoso. Na verdade, essa música, ela fala o título e embaixo ela já diz o significado, mas quem está dirigindo tem que linkar uma coisa com a outra. Porque quem entende sabe que a linha de baixo está falando o significado da linha de cima, mas quem não sabe, quer perguntar alguma coisa, Mara? Não, não, eu ia lembrar o resto da letra, que fala Ah, Elohim e tudo mais. Elohim, 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 Deus. Então, mas é sempre assim, ele fala o nome e embaixo ele vai dizer o que que é. A gente tem homens e tem mulheres. Então, tudo que está escrito nesse manualzinho aqui é porque tinha alguém que falava, não sei, sempre uma reação. Porque tinha uma gente que sempre falava assim, é, não sei, ah, eu não vou lembrar agora, mas ela falava como se fosse só um grupo de mulheres. Então, quando agradecia a Deus, né, obrigada, Senhor, né? Ó, obrigada, tudo bem também, porque é você que está falando, mas você está orando em nome, né? Acho que a gente conversei com alguns de vocês falando que, ó, não diga essa é a minha oração. Quando você está dirigindo, você está dirigindo a congregação. Então, você está dirigindo a Deus, né, em nome da congregação. Então, diga nosso, né? Essa é a nossa oração, esse é o nosso desejo. Ou, se tem uma coisa específica sua, você pode dizer que é meu também, né? Mas, de modo geral, a ideia é que seja nosso. Hoje, não tem uma diferença tão grande. Em Sorocaba, teve um tempo que tinha uma gente com doutorado e gente semi-analfabeta. Então a gente falava, bom, não, você não pode nivelar por cima, né? E nem por baixo. Tenta jogar mais ou menos no meio, mas quando você sentir que está muito alto, então trazer para quem não tem essa compreensão, ah, e assim por diante. Quando a gente voltar ao presencial, a ideia é que quem está fazendo parte do grupo de louvor, né, que, dirigente, chegue antes, né? E tenha um tempo ali para preparar instrumentos, preparar as coisas. E aí, um pouquinho antes de começar o culto, a gente tem um tempo de oração. A gente pode definir que o dirigente de culto é que dirige esse tempo de intercessão. Então, orar basicamente pelo culto, né? Pelo pregador, dirigente, professores, crianças, visitantes, grupo de louvor. E começar o culto na hora, né? Hoje a gente começa ali, tinha 10 minutos antes. Eu acho que 5 minutos de tolerância tá bom, né? E aí, 7h30, mais ou menos, tem passado pro pregador. Isso daqui era quando era presencial, né? No nosso culto aqui, a gente chamava uma outra pessoa, que não o dirigente, para orar. Sempre nessa ideia de que quanto mais gente participar ali, mais oportunidades a gente está dando para outras pessoas. E aí você pode chamar, às vezes, um adolescente para orar, né? Pode chamar uma senhora, né? Não necessariamente a pessoa que ora melhor, mas, assim, de novo, avisa a pessoa com antecedência. E pode ser que algumas pessoas falem, não, não, por favor, não me peça para orar, não vou conseguir. E tudo bem, né? Você procura outra pessoa, né? É muito ruim na hora ali, você chama a pessoa e a pessoa toma um susto e ela não se sente capacitada, e ela não quer mais ir porque senão vão chamar ela de novo, né? Então, tem de tudo a gente, né? Lá pelas 8h10, 8h10 a gente tem tido o clipe em japonês, 8h15 a bênção apostólica, e aí pedido de oração, testemunhas, oração. E aí era para mais ou menos nesse horário, tá terminando. Vocês querem mudar alguma coisa? Tá bom assim? Da sequência, você diz, pastor? Isso. Ah, não, acho que tá tranquilo. É. Agora é só a gente se adaptar a esse novo layout
de do mesmo, do louvor mesmo, para colocar mais coisas, então, tipo, acho que vai acrescentar um pouquinho de tempo, então, Não, não né? estou falando que precisa ter isso todas as vezes, né? Mas que pode Entendi. colocar, né? Uhum. E Tá, se você vai colocar uma coisa que vai ocupar mais tempo, então você tira uma música, tá. Uhum. né? Então a ideia é que naquele tempo definido ali da Depende, não adoração, precisa louvor, ser, né? tá. Você pode colocar a leitura responsiva, pode, né? Não sei, você vai fazer uma leitura do seu poema, ah, Como Vejo Deus na Vida da Minha Esposa, né? E você está lendo ali, então a gente está ouvindo, mas não pode trocar tudo, né? Então tem que ter músicas que todo mundo vai poder participar também. Tá? Uhum. Sim, Vamos continuar aqui, ó. Dirigente do culto é a pessoa que conduz o povo neste culto de forma ordenada, ajudando a igreja a ter uma mesma mente e coração neste momento de adoração, de aproximação de Deus. Ela deve estar sensível ao Espírito Santo, né, a Deus, mas também às necessidades da igreja. Sua chamada adoração não é uma pregação, mas um despertar para razões para louvar e adorar a Deus. Ah, e o dirigente é responsável pela condução do culto desde antes dele, né, e até o final. E acho que isso a gente tem feito bem. Vocês têm feito isso bem, né? Têm sido responsáveis e ah, não tenho visto com frequência essa coisa de começar a pregar no começo, né? Especialmente quando é temático, tá, Nayara? Às vezes a pessoa tem a tendência de, né, não estou falando que ninguém faça isso, mas é uma tendência natural, porque Deus falou comigo num devocional que eu li essa semana e falava sobre, né, ah, não sei, sobre a soberania de Deus. E aí você começa a querer falar muito sobre a soberania de Deus. Só que aí depois vai ter uma pregação, né? Então não gaste tanto tempo explicando, né, essa razão do porquê da adoração. Travou no computador. Está presente, saúde os visitantes ao final do culto. Isso daqui é outro, para de outra igreja. Eles caíram? Então, se prepare, né? Procure se informar sobre atividades daquele domingo. Então, dá uma. Voltaram. Desculpa. Bugou aqui Cartão. tudo, caiu tudo. Botão errado. Ok. Então, falando da preparação do dirigente do louvor, precisa saber se vai ter alguma coisa diferente naquele domingo. Ajuda, né, também na preparação, por exemplo, se você sabe que é dia de Pentecostes, ou sabe que é, né, dia de Ramos, né? Tem umas datas diferentes, né, que a gente não comemora normalmente, porque normalmente fala de Páscoa, fala de Natal, você lembra disso, mas as outras datas, já da Reforma Protestante, por exemplo, né? Então, dá para usar isso como um tema também para trazer para a gente, né? Se vai ter Santa Ceia, quem vai ser o mensageiro, né? O nosso está sempre entre a gente, então não tem tido essa dificuldade, mas se tiver um mensageiro de fora, procurar se informar como que eu vou apresentar essa pessoa, né? E isso aqui, quem que vai dar a bênção final também é uma coisa boa da gente fazer uma escala. Normalmente eu sei que eu sou depois da Ruth, então é o Flávio, a Ruth, Flávio, a Ruth, mas se eu falto um domingo, aí na minha cabeça, aí pulou e aí já. Isso daqui nunca havia acontecido na Igreja de Piedade, mas em Sorocaba, esse negócio de ser japonês ou não japonês, às vezes quem está ali dirigindo não está acostumado com nomes em japonês. E ele ouve assim, é Honda, né? Ah, você é da Honda? Assim, maior furada. Não é para fazer piada com o nome da pessoa, tá? Se você não entendeu, às vezes a pessoa falou
Acontece comigo também. Perguntei 2 vezes, 3 vezes, eu não entendi o nome da pessoa, eu vou pedir para alguém do lado, né? Fulano, me fala o nome da pessoa, porque ou ela está falando muito baixinho, ou não estou conseguindo entender. Se foi alguém que trouxe convidados, fala para se levantar e apresentar, né? E se veio sem convite também, não tem problema. Aqui são outras coisas, leitura bíblica, né? Então, para a gente faz parte da celebração. Se você assiste o culto de Sorocaba, você vai ver que sempre tem um texto bíblico para ser lido aqui, né? Você pode ler todo mundo junto, pode ser responsivo. A gente fala para não ser só o dirigente lendo. Use algum texto de adoração, né, que fale sobre os atributos de Deus, que conduza ao louvor. Normalmente são salmos, né, mas você pode usar outros textos, né? Tem exemplos aqui são cânticos, né? Então, Filipenses, João, Isaías, Jó, Apocalipse tem vários trechos ali que são hinos de louvor a Deus. Então, e se for ler um texto bíblico ali, de novo, não faça pregação em cima do texto. Como eu falei, é de 2014, então ainda aparece Almeida, revista atualizada aqui. A nova tradução da linguagem de hoje ou NVI. Deixa eu só levar meu celular para eu entender. Então, eu marquei a nossa reunião num dia errado. Porque era para estar na praça ajudando, e a gente vai ter um Sim. velório amanhã, Ah, meu Deus. e tá meio quente a coisa aqui. Mas vamos terminar aqui. Imagina, preparação para o Caçatumara, imagina como que não tá. Mas foi o senhor mesmo que marcou, então. Ele Pois falou que tá, é, e aí eu marcou de errado. não posso falar mal de ninguém, fui eu mesmo que marquei. Pois é. Mas vamos terminar aqui. Vamos terminar. Então, a função é levar o povo a louvar e adorar a Deus de todo o coração. Então, você pode fazer algum comentário que venha estimular uma maior conscientização daquilo que você vai cantar, esclarecendo ou destacando algum trecho da música. Isso acho que nossa turma em piedade não faz muito, né? Mas é falar da letra da música. Não precisa ler a letra todinha, mas você pode ler um trecho ali, 2 frases, 3 frases, né? E enfatizar ou esclarecer, né? Como eu falei, tem algumas letras que são difíceis de entender. Ah, acho que a gente nunca cantou, pelo menos eu não lembro em Piedade, aquele Algo Mais Que a Neve. Acho que eu já contei essa historinha. Mas eu perguntava para os meus filhos, quando você ouve essa música Algo Mais Do Que a Neve, o que que você entende? E eles foram unânimes, falaram, deve ser um morro bem grande de neve. E aí coloca um alvo no meio. Então, a gente precisa explicar que alvo quer dizer branco, né? É mais branco do que a neve. E ainda alguns hinos, especialmente cantor cristão, eles estão em ordem inversa, né? Então coloca o objeto, depois o verbo, depois o sujeito. Então você não sabe de quem está falando. Aquela música do Castelo Forte fala que Satanás, né, com fúria pertinaz, persegue Satanás, com artimanhas tais iguais não há na terra. Aí eu perguntei uma vez, quem que está perseguindo Satanás? Aí o pessoal falou, deve ser Deus, né, perseguindo Satanás. Então, mas com astúcias infernais, você acha que Deus está perseguindo Satanás com astúcias infernais? Será que não é persegue Satanás? É o verbo depois o sujeito. O sujeito é Satanás. Satanás persegue com astúcias infernais. E aí o pessoal falou, agora entendi. Mas muitas vezes cantaram sem entender. Então, por isso que às vezes é importante, quando você que está preparando o louvor, você vê que alguma coisa ali talvez cause uma ambiguidade, seja difícil de entender, então destaca aquilo e fala, ó, aqui está falando de Deus, ó, aqui está falando do diabo, aqui. Então tem que explicar, tá bom? Deixa eu continuar aqui. Isso aqui quando for presencial de novo, né? Então, isso para mim é importante também, tem a ver com planejamento.
Tem alguns dirigentes que falam assim, ah, vamos ficar em pé que vamos louvar a Deus. Aí todo mundo fica em pé, aí a pessoa começa a contar as coisas. Ah, essa semana eu fui no shopping, aí o estacionamento, e vai contando as coisas, todo mundo em pé ali, esperando. Não faça isso. Faça, assim, você pode eventualmente contar que você foi para o shopping, ficou esperando, mas só peça para o pessoal levantar quando você for começar a cantar música. Ah, então faça a introdução que você quer fazer, e aí, então é por isso que a gente vai cantar essa música que fala tal coisa. Vamos ficar em pé? E aí a gente levanta e começa a cantar aquela música. A Naira falou sobre isso, né? Está em espírito de oração, com o coração tentando ver o que Deus quer falar com a igreja. Então, sabendo que o tempo é limitado, as escolhas devem ser criteriosas, a forma de condução deve ser clara e objetiva. Eu estava explicando no começo que algumas músicas, elas ah, são iguais, né? Falam do mesmo conteúdo. Você pode deliberadamente escolher músicas com o mesmo conteúdo. Mas, como a gente estava vendo lá em Isaías, talvez você possa escolher outros tipos de música para complementar, para tornar mais rico esse tempo do louvor. O nosso atualmente também não tem muito o que fazer, porque está no clipe já e não vai repetir, mas é comum, quando é ao vivo e a música foi bem, todo mundo está animado, o dirigente pega e fala, vamos cantar de novo, né? Já que animou, então vamos cantar mais uma vez e mais uma vez. Só que aí começa a ficar muito repetitivo, né? Ah, quando for de novo presencial e a gente estiver tocando as músicas, então você precisa dizer, ó, a gente cantar esse trecho primeiro, depois o refrão. Aí a gente volta para a primeira, canta o refrão de novo e termina com a última. Pode ser assim, mas tem que definir isso antes, né? E fala de 4 a 5 músicas. Quantas músicas vocês escolhem? 3, né? Tá escolhendo? 3, 4. Então, acho que podia ser 4. É que tem 3 e depois tem o clipe em japonês, né? Isso, seriam 4, né, pastor? 3 Ah, mais 4, mais um no pastor, no 3. louvor japonês. Tá. Isso daqui a gente fala em Sorocaba, porque, assim como o Fernando estava perguntando, o que que a gente faz se vai ficando muito comprido, né? Às vezes tinha um testemunho desses que eu falei no começo que começou e não termina mais. Então talvez o dirigente precise cortar uma música. Senão a gente tem que cortar o tempo da mensagem. Ou se não cortar o tempo da mensagem, vai cortar o tempo aqui em Sorocaba das classes de escola dominical. Alguém vai ficar sem tempo, né? Então o dirigente que está no controle das coisas, escolha uma delas que você possa cortar na eventualidade, quando a gente voltar para o presencial. Hoje não tem essa necessidade. O que a gente já falou. Então, algumas pessoas, quando dirigem, né, acho que não é de piedade também, mas só fala assim: ah, eu escolhi essa música porque eu gosto muito. Ah, e daí que você gosta muito? Assim, não é um motivo para a gente cantar essa música. Tudo bem você gostar da música, né? Mas não pode ser essa a razão que a gente vai cantar junto à música, né? Você pode até dizer, eu gosto muito dessa música, porque essa música fala tal coisa. Assim, tem que explicar, fazer com que as pessoas, né? Acho que vocês entenderam, né? A ideia é motivar, esclarecer, louvar. Se for ensinar alguma música nova, é que quando é ao vivo, a gente, quando canta uma música nova, ninguém consegue acompanhar. Então você vai cantar 2 vezes essa música. E se o pessoal pegou bem, você está empolgado, vai cantar uma terceira vez. É, não sei. Então, medir, não é só você dizer que foram 4 músicas, mas se tem uma música de 8 minutos, né, então talvez tem que tirar uma delas, ser só 3, então, em vez de 4, né? Quando for música nova, né, isso daqui é presencial também, as pessoas não vão conseguir cantar, então não mande elas ficarem em pé na primeira vez. Olha assim, a gente vai ouvir essa música aqui, eu e o Rick vamos cantar, e vocês ouvem, e aí
Na segunda vez vocês cantam juntos, né? E aí pode até pedir para levantar, se for o caso, né? Mas ficar em pé com uma música que não conhece não faz sentido. Então, tem música que sai melhor em pé, músicas mais fortes, né? Fica melhor se você fica em pé. Se for uma música de confissão de pecados, talvez seja melhor ficar sentado, né? Então você vai medir essas coisas e vai definir com antecedência. Pode até pedir para o pessoal se ajoelhar, por exemplo. Não sei. Mas não vai pedir para ajoelhar e cantar uma música toda animada, né? Assim, não casa uma coisa com a outra, né? Então, essa sabedoria aí de colocar a música certa com o corpo, né? Numa posição ah, condizente, né? Também, não vai ficar uma música em pé, uma música sentada, uma música em pé, uma música sentado, né? Senta, levanta, senta, levanta. Estou repetindo já, né? Então, explica a música primeiro, antes de chamar o pessoal para ficar em pé. Então, às vezes tem esses imprevistos, né? Tem um nenê chorando, você começou a música fora do tom, assim, faz cara de paisagem e continua, né? É, de vez em quando pode parar tudo e falar assim, ó, eu entrei errado, desculpa, vamos introdução de novo. Ah, mas assim, faz com que o louvor continue, né? Isso daqui é uma frase que tem um bispo nosso que falava sempre isso. Só existe um Deus e não é você. Eu gostava, achava engraçado isso. Só existe um Deus e ele não é você. Quem tem que gostar do culto é Deus. A gente está fazendo toda essa conversa aqui para considerar os mais velhos, considerar os mais jovens, japoneses, mas assim, quem tem que se agradar do culto, em última instância, é Deus. Então, sua atitude é importante, né? É, então, a gente não tem dirigente de oferta hoje, né? Mas algumas orientações, porque em Sorocaba, às vezes a pessoa orava assim, Deus abençoa todo mundo, quem deu e quem não deu, né? Eu falava, assim, não faz sentido, né? Pelo menos biblicamente, que a pessoa não dê nada. Todo mundo que ia no Antigo Testamento, ele sempre levava o sacrifício, ele tinha que levar alguma oferta. E, né, se você quer adorar a Deus, tudo isso que a gente está falando, né? Você reconhece Deus, Ele é o seu Criador, Ele é que sustenta a sua vida, e aí não quer, né, nem R$ 5, não quer dar, então, assim, não, tem alguma coisa que não está batendo aí, né? Você fala que é tão grato a Deus, mas não quer nem. E tinha até um dirigente que falava assim: quem não ofertar dinheiro, oferte a sua vida. Ok, isso vale para a pessoa que está desempregada. Não recebe dinheiro nenhum, então não tem como entregar o dinheiro, né? Então oferte sua vida, mas ofertar a vida tem implicações maiores do que ofertar dinheiro. Para mim não é difícil dar R$ 100 e eu não querer fazer mais nada, né? Já paguei, né? Que o outro faça, né? É, mas a ideia aqui é para aquela pessoa que não quer dar nada, né? Então, a orientação de Sorocaba também não fale para agradecer pelas ofertas, vamos orar agradecendo pelas ofertas. A gente ora consagrando nossas ofertas, dedicando nossas ofertas para o reino de Deus. Então, que Deus use isso, né? Que a igreja use isso para o reino de Deus. O ato de ofertar é uma expressão externa do coração, né? Nem todo mundo que dá faz com o coração certo, né? Mas a pessoa que tem o coração certo, ela não quer ofertar, é estranho, né? Então, a oferta é a expressão necessária do louvor individual, mas não suficiente. Agora, não ofertar é a expressão de um coração ingrato. Meio pesado aqui. A adoração não se resume ao tempo de músicas no culto de domingo. A adoração, exaltar o nome de Deus, é um estilo de vida e se expressa em nossas atitudes e palavras e decisões no dia a dia. Seja a mesma pessoa que você é no dia a dia e nos domingos na igreja.
Não tente ser ou parecer mais espiritual do que normalmente só porque você está à frente da congregação. Você sabe que teve um tempo em Sorocaba que tinha um membro que sempre vinha de camiseta regata e bermuda. Aí eu pedi para ele dirigir o culto. Ele veio de terno e gravata. Vocês conhecem a igreja de Sorocaba? Ninguém vem de terno e gravata. Nem o pastor, né? Vem de terno e gravata. E ele estava lá todo empetecado. Eu fui lá conversar com ele. Eu falei, viu, você sempre vem de bermuda, só porque, assim, acho que é bom que não venha de bermuda para dirigir o culto, mas, assim, não precisa vir de terno e gravata, né? E ele veio com essa assim, não, se a gente está na frente, tem que ser o melhor para Deus. Eu falei, quando você está sentado ali nas cadeiras, então ali não é o melhor para Deus, é qualquer coisa. Há uma incoerência nesse discurso, né? Então, claro, você vai fazer o melhor para Deus quando está na frente, mas faça também o melhor para Deus quando está sentado. Seja autêntico, né? Seja você mesmo. E a gente pede para os dirigentes também serem sempre os primeiros a cumprimentar os visitantes. Porque quem está chegando pela primeira vez viu o dirigente e viu o pregador lá na frente. A gente fala isso para o grupo de louvor também, e cumprimentar as pessoas. Porque dentro daqueles, né, uma hora e pouco que ele ficou ali, as pessoas que ele reconhece como importantes estiveram ali na frente. Então, se essa pessoa importante vem cumprimentá-lo, ele se sente importante também, tá bom? Então, de novo, a gente normalmente tem essa oração de abertura. Às vezes a gente tem uma oração de encerramento do período do louvor e oração pelo pregador. O dirigente não precisa fazer todas elas, você pode pedir para outras pessoas fazerem suas orações também. Estou repetindo aqui também, né? Podem ser incluídas orações de confissão de pecados, oração de consagração pessoal, de adoração coletiva, oração do Pai Nosso, né? Podem ser feitas apresentações durante o culto, solos, né? Então, você pode cantar alguma música que você compôs, né? Testemunho. Então, isso daqui é a parte de Sorocaba, né? Aqui a gente também fala, sempre que possível, inclua um hino. A gente tem o hino quase como obrigatório aqui em Sorocaba, né? Justamente porque a maioria dos nossos dirigentes são mais jovens. Então, eles não gostam muito de hino. Mas como a gente tem um grupo que gosta de hino, então a gente pede para colocar os hinos. E os hinos costumam ter letras melhores do que as músicas mais modernas, né? De novo, naquele lance de continuidade, sempre que possível, se ensinou uma música nova no domingo passado, vamos tentar incluir ela na nossa dirigência também. Não coloque mais do que uma música nova, né? Uma já é bastante. Não fica mascando chiclete ou bala enquanto está dirigindo. Não fique com a mão no bolso, não fica arrumando o microfone o tempo todo, né? Sorria, capriche na dicção, atente para as terminações das palavras e frases, né? Seja claro, cante as músicas, né? O dirigente precisa cantar as músicas. Alguns dirigentes ficam lendo alguma coisa no papel ali, fica no celular enquanto as pessoas estão cantando. Não pode, você está dirigindo, né? Se tiver grupo de louvor ou quem está tocando, presta atenção em quem está tocando também, porque às vezes ele quer passar um sinal para você, dizendo para ir mais rápido ou para ir mais devagar, né? Então, presta atenção também enquanto está cantando as músicas. E assim termina nossa fala aqui, tá bom? Então, estou dando como sugestões, acho que a gente tem feito um bom trabalho, mas como a gente nunca tinha feito esse treinamento de dirigentes de louvor, achei que era importante ter esse tempo. E aí a gente pode ir conversando no nosso próprio grupo de WhatsApp, se vai colocar outras coisas, né? Se tem dúvidas que surjam. Se tiver dúvida, pergunte, né? Essa é uma máxima que vale sempre. Sim.
E de vez em quando o pessoal fala, eu fiquei na dúvida, mas eu decidi tal coisa porque achei que você. Eu falei, então, você podia ter perguntado. A minha resposta era ser o contrário do que você achou que ia responder. Ah, então é isso. Uma questão mais. Músicas. Então, É o vamos repertório renascer. de músicas, pastor. Que repertório a gente pode usar? Porque a gente está, né, usando. Por exemplo, eu uso muitas músicas, às vezes, Nós lá, dois, nós né? dois, eu e a Nara, da igreja. Vou lá no YouTube, pego o canal, a playlist dos canais. Aí aquela que a gente não acha ou a gente vê que não tá legal, a gente procura no YouTube, Uhum. né? Com uma legenda, procura que não tenha aquela falação atrás das músicas, alguma coisa assim, sabe? Mas às vezes tá difícil, entendeu? Então, tipo, é muito complicado achar uma música que caia nessa, nesse molde que a gente quer. Né? Sim. Mas a gente tenta pegar o máximo as músicas da igreja. Tá. Entendi. Não sei como ajudar, talvez. É que teria que pedir para pegar as músicas que a gente está cantando e cortar elas, né? Uhum. Porque Eu eu tenho acho. algumas que que eu já cortei algumas delas, bastante delas, eu já encurtei algumas, tento tirar. Eu só não É quando sei, repete muitos versos, daí a a gente gente tenta corta, cortar. né? Pra Não, eu digo não. assim, os cultos que a gente tem feito é que a gente não usa mais os clipes, né? Os clipes são Ah, antigos. sim. Uhum. Mas se a gente está cantando no culto, podia pegar o vídeo do culto e cortar só aquela parte que está todo mundo cantando. Uhum. Ou usa Sim. só de fundo também, né? A gente, se tem um editor de vídeo, a gente coloca a letra no PowerPoint e coloca o vocal como fundo, né? Ah, entendi. Isso é uma coisa que a gente precisa aprender a fazer. É facinho, assim. Hum. É uma coisa que a gente sempre tenta também é pegar no máximo de 5 minutos as músicas, né? Não E passa só de japonês que é mais difícil achar curta. As, as músicas em japonês sempre são as mais longas. E aí a Não, gente também pega do playlist da igreja, né? Os louvores em não, tem japonês. músicas de 2, 3 minutos, 4 minutos. Tem várias isso, assim. a gente achou também, mas às vezes É. não tem a ver com o tema que a gente às vezes está falando, entendeu? Então, tipo, é complicado casar um pouquinho essas informações Uhum. daí. Eu, por exemplo, eu tento casar um pouco até o louvor japonês, até com o que eu tô Tá. falando, entendeu? Então, Mas pode eu acho fazer que isso, mas precisa. uhum, Uhum. pode E eu tentar acho casar, que mas se não casar, não tem problema, Fernando. Escolha uma música mais curta mesmo. Tá bom. o pastor tinha sugerido, né, um tempo atrás, de que cada um sugerisse um número de músicas, né? Que a Uhum, gente pode tentar fazer isso de novo, mas seguindo aquilo que a playlist que a gente tem lá no YouTube, porque aí depois é mais difícil, até para padronizar mesmo, né? tá. E seguir aquelas, não sei se poderia ser assim novamente, Uhum. né? Acho que cada um E sugerir 10 músicas, porque vai ter músicas que são repetidas. sim. E aí a gente tem que ver também, tem músicas de adoração, tem músicas de Uhum, comunhão, tem músicas de exortação, de consolo. sim. Separar, né? É. Uhum, E aí, se a gente achar que todas as músicas foram só de um tema, então, ó, vamos procurar outro tipo de música também. sim. Uhum, Tá certo. uhum. E aí também a gente pode começar a te incluir nas que o Rick colocou você e tirou ele, né? Poxa, vamos lá, Nayara, vai lá. Pode me incluir, pode me Ah, incluir. então avisa o Rick que você vai ser incluída, não ele subtraído. É que na Dois, verdade eu Rick e comecei assim, né? Nayara, Porque faz parte Vai da. puxar o neném, né, Nara? É, na até verdade eu chegar o neném, comecei, Até né? chegar o neném, com certeza. é, Depois na a verdade eu gente já. comecei assim, né? O Rick falou assim: ah, hoje você vai ministrar. Daí eu falei assim: ah, não, ainda não tô preparada. Daí eu falei, vai, hoje vai. Daí foi assim que eu comecei, sabe? Sim, E tá foi certo. e toda vez que é ele, daí eu acabei ministrando, né? Daí eu falei, ah, então Uhum. deixa eu ministrar. Não, mas que Mas bom, pode foi incluir, um pode incluir. empurrãozão muito positivo. Foi. Que E daí bom. logo também já comecei na igreja, né? Uhum, No Mel, né? No culto de manhã. E uhum. daí foi um empurrãozinho que ajudou bastante, igual a Nara disse.
Bom, Um empurrão, né? Bem positivo. Rondão. o pastor tá querendo falar. Fala, pastor. Não. Ah, é que eu queria falar para tirar meu carro, mas ninguém me viu, então tudo bem. Ah, Era para tá fechar o bom. portão embaixo. Uhum. É, Coisas que eu queria só colocar que não é realmente focada no louvor, mas acho que é importante a gente ir pensando, né? Eu perdi, eu não sei, a gente não estava no culto que a Dona Rosa começou a participar. E até hoje eu não sei o que ela está fazendo ali, por que ela veio, quem é ela, o que está acontecendo. E aí eu sempre fico meio assim, te perguntar, mas eu falei, não, nessa reunião eu vou. E acaba passando, a semana vai engolindo a gente também, né? deixa eu dar uma outra dica. Não fale em Rosa, diga Dona Rosa, assim como as outras senhoras de mais idade. Uhum, uhum, Não chame direto pelo primeiro nome, né? uhum, Oi, Tsuko, né? Então, assim, é como se fosse colega, né? É, Então, em japonês, quando é uhum. mais velho, a gente chama de senhor, Ah, tá. senhora, seu Uhum. dono, né? E ela começou porque ela é nossa parceira, né? Assim, a gente faz o culto em japonês juntos. Às vezes a Ruth prega, a pastora Ruth prega no culto em japonês, então ela queria participar do culto em português, porque na Igreja da Saúde ela só participa do culto em japonês. Diz que faz muito tempo que ela não participa de cultos em português. Aí eu falei para ela, assim, de manhã não dá porque você está tendo culto em japonês, mas se quiser participar à noite, eu falei, então eu vou participar. É por isso que ela está no nosso grupo e por isso que ela fica no português e não no japonês. Entendi. Ah, legal. Uhum. Tá. Chique. Ótimo. E aí, pastor, outras coisas que eu acho que, né, tem a ver com a edificação da igreja, né? A gente, né, tá estruturando um louvor, mas acho que a gente falou também disso. É de que eu acho que, né, como a gente não tá tendo presencial, e a gente também não tá tendo nenhum reforço, né, além do culto. Então, as pessoas estão só se vendo aos domingos e num papel de passividade, né? Uhum, Então, uma das coisas que eu acho que dá para a gente começar a abordar essa maior participação é de realmente tipo, pedir alguém para orar, ter essa leitura uhum, bíblica, mas eu acho que a gente precisa alimentar essas pessoas em algum outro momento, né? Então, isso é uma das coisas que eu tenho, né? De repente, fazer visitas, ter um tempo de estudo com quem já está, mesmo que, uhum, né? E eu acho que era conveniente também, talvez, conversar com o Elias, com a Érica, eu até havia conversado com o pastor, né, de propor a possibilidade de batismo, né, eu acho que talvez depois do Alfa a gente sentiu eles muito presentes, e eu uhum, sinto que a Érica já está se perdendo de novo, né, acho que ela já se atarefou demais, e ela estava muito envolvida, muito assim, né, de estar querendo mesmo, com sede, de estar ali, né? Ela nunca uhum, faltou do Alfa, então foi uma coisa muito boa. E ela até conseguiu um tempo fazer um estudo com a Amy estava estudando com ela depois do Alfa, mas aí ela já assumiu esse tantão de responsabilidade de novo né, e eu acho que tá faltando isso, né? Então, talvez a gente tenha uma divisão assim né, eu particularmente gosto muito, não sei o Fer, do alfa, então eu gosto dessa coisa do cativar, uhum. né, de trazer as pessoas, mas eu acho que eu não sou boa para mantê-las, né, nessa coisa de depois caminhar com elas, porque eu gosto do diferente, então eu Uhum. gosto de mudança, então o novo é uma coisa que me atrai muito. Evangelista. Então, assim, gosto dessa coisa nova, né, dessa euforia do caminhar, assim, dessa primeira Manter, né? impressão, A né? manutenção. Mas a parte da manutenção, né, eu acho que Uhum, teria que, até para ter outras experiências, né? sim. Então, Posso só falar um são, detalhe? pode. Tem uma coisa que cada um tem a sua agenda, é difícil às vezes para casar com todo mundo, né? Mas está Uhum, tendo na nossa igreja, às quartas-feiras, né? A Ruth e o Flávio, né? Estão fazendo já
tem tempo já o culto de oração, reunião de oração, né? A Érica tem entrado toda semana, tá? Nas Bom. quartas-feiras, a Érica, a Dona Yuki, o Tadashi, né? Eu e o Flávio e a Ruth. E a Ruth sempre faz um devocional que ela está estudando lá em Gênesis, a vida de José, né? Ela traz sempre uma palavra muito edificante, né, para a gente. E tem a oração daí, que ele repete os pedidos de domingo, né? A gente tem orado pelos pedidos de domingo, se tiver alguma coisa especial. E é uma coisa, assim, muito boa também, entendeu? Para quem puder, acho que a gente no culto, a gente deve reforçar esse convite, né? Porque é colocado o link no culto, no grupo, né, da igreja, e quem puder entrar, que vamos incentivar eles a entrarem também, né, para ter essa experiência de oração, né, que é uma coisa muito importante, né, para a gente orar junto e ter essa unidade, né? Por exemplo, na igreja, o grupo dos pastores, eu não sou pastor ainda, mas eles me incluíram, né? Tem toda terça-feira de 5h30 a 6h30, né, eles reúnem para orar junto, né, os pastores da missão Osana, né, e às quartas-feiras eles têm o culto normal, que eles fazem de 7h30 a 8h30, e quando termina o culto lá de Campinas, que eles estão fazendo, a Ruth já entra no grupo de Piedade, e está sendo feito, e tem poucas pessoas que tem, essa semana a Aline também entrou, do Juninho, né, Uhum. então, e vamos, assim, reforçar na dirigência, falando, olha, pessoal, na quarta-feira, às 8h30, né, vai chegar o link. Se você puder, entra lá, vamos, uma reunião rápida, né, acho que demora uns 40 minutos, né, 30, 40 minutos, para a gente orar junto, né, como igreja. É uma coisa que acho que vai ser legal também para a gente. Uhum. Show de bola, Alex. Valeu. Valeu. Eu acho que a gente precisa, né, desse vínculo um pouquinho maior. Mas são pontos que eu acho que fica aí para a gente pensar e depois fazer uma Então, devolutiva também. então, o Alpha é uma coisa boa para incluir pessoas. A gente fez um treinamento com a Esther, umas 2 semanas atrás, 2, 3 semanas atrás, de célula, que tem a ver com, assim, não precisa preparar mais conteúdo, a ideia é fazer perguntas em cima do conteúdo que foi exposto na pregação. E são basicamente duas partes. A primeira parte é orar uns pelos outros. Então, não sei, Alex tem que orar pela Nara. A Nara tem que orar pelo Alex. Então você fica meio assim, o que que eu vou orar, né? Aliás, normalmente separa homens e mulheres, né? Então, não aconteceria. O Alex tem que orar pelo nosso. Fernando. Aí vem. Não sei o nome do Fernando. Ah, O que que ele certo. Dá para tirar um cabo e fechar lá embaixo? Vou com o fundo do John. Então, ficam os meninos de um lado, os meninos do outro. E a ideia é que isso vai aproximando as pessoas, né? Então, na semana seguinte, a gente vai estar junto outra vez. Então, mesmo que você fale, não vou orar, vou só agradecer. Então, com o tempo, a gente vai criando esse vínculo e vai melhorando também o nosso relacionamento. E aí, a segunda parte é fazer perguntas de aplicação em cima do sermão. Ainda que o sermão não tenha sido muito aplicável, né, numa eventual pregação de que não foi, pregou de Apocalipse 12, 13 ali, difícil, falando das bestas e tal. Aham. Qual que é a aplicação, né? Então, aí quem está dirigindo, quem vai coordenar o grupo ali, precisa pensar, né? Então, talvez a gente precise reafirmar qual que é a nossa posição como cristãos, né? O que que você faria se, né, você fosse acusado injustamente, né, falsamente? Não sei, fazer algumas perguntas assim de despertar para entrar no assunto e tentar aplicar isso para sua vida. Às vezes é mais fácil, né, dependendo da pregação, às vezes é um pouco meio difícil, mas então é papel do líder da célula, do líder desse grupo, prestar atenção na pregação, e hoje a gente tem ela gravada, então você pode ouvir ela de novo depois. Né? Então eu achei que facilita a vida dos dirigentes, dirigente de célula, porque é difícil você pensar num assunto, né?
Ou você segue um livrinho, ou né, o que que a gente vai fazer? Então fica sempre essa dúvida. Então, se é em cima da pregação, então é mais tranquilo. Uhum. Então, se vocês não assistiram, tá no nosso canal do YouTube de Sorocaba. Está escrito ali Treinamento de Líderes de Célula. Lá está 1h15. Que não tive tempo, mas minha ideia é reduzir isso para uns 15 minutos dessa apresentação, porque ali, essa 1h15, é a célula acontecendo. Então, você vai assistir uma célula, a Esther explica até o que que ela vai fazer, mas depois é a célula acontecendo. Por isso que ficou esse 1h15. Mas também está gravado, você pode assistir em 1,5x, 2x, depende da sua. Uhum. Certo. Tá bom. Então, eu vou. A gente precisa só fazer esse repertório. Será que a gente consegue, em 2 semanas, você sugerir 10 músicas e colocar nesse grupo de dirigentes? Tá? Acho que até menos, né, pastor? Senão fica muito longo. Uma semana? Uma semana. Semana que vem? É? Uhum. Tá bom. Para É, sexta amanhã. que vem, né? Sexta que vem. Tá. Deixa eu ver agosto. Eu não vou estar na sexta que vem, mas até sexta, ou até sábado, né? Assim, a gente vai Uhum. conversando pelo WhatsApp. Eu não vou conseguir fazer a reunião de novo, porque eu vou levar o Davi para o aeroporto Tá. na sexta-feira. Uhum. Eu até consigo, eu acho, no sábado de manhã, mas vamos conversando para eu olhar a minha agenda direitinho e não Tá marcar bom. no horário. Eu devia estar em outro Aham. lugar, tá bom? Uhum. Tá Tá bom. bom, pastor. Então, muito obrigado, gente. Vamos terminar com uma oração? Sim. Nosso Deus e Senhor, obrigado por esse tempo juntos aqui, por essa conversa. Oramos, Deus, pela nossa igreja em piedade, pedindo que o Senhor possa edificá-la, fazê-la saudável, profunda contigo e mais ampla, né, para receber mais pessoas. Obrigado pelo ministério que cada um tem exercido, não só como dirigente de louvor, mas dirigindo o Grupo Alfa, cuidando das instalações da igreja, não sei, discipulando pessoas. Oramos, Deus, pedindo para que o Senhor possa fortalecer nossos líderes e também a igreja. Oramos pelos pastores Flávio e Ruth também, obrigado pela vida deles, que têm se dedicado tanto. E oramos, Deus, entregando também nossa programação nesse final de semana. Oramos, Deus, pela festa do Caçatomaro, não só pela comida, mas pela presença, pelo testemunho que a gente possa dar ali. Oramos também, Deus, pelo culto de despedida da Missa em Moma, um tempo de tristeza, mas ao mesmo tempo de paz, porque ela era alguém muito sintonizada com o Senhor. Pedimos o teu consolo para a família que fica. É a nossa oração, agradecidos em nome de Jesus. Amém. 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 Então, tá bom. Obrigado. Valeu, gente. Obrigado. Até. Boa noite. Vou lá, Boa noite, vou lá Fica dar com uma Deus.